Bom, vamos lá para mais uma aula sobre biomas brasileiros. No caso da aula de hoje, é bioma Amazônia, tá? Que está entre as páginas 296 e 299. Então, a Amazônia, né, é muito importantíssima, não só para o Brasil, né, mas para o planeta como um todo. E o que acontece? A Amazônia é gigantesca, é o maior bioma do Brasil, tá? Então, por isso tem a maior biodiversidade, tá? Não só porque é gigantesco, né? Mas porque é por causa do clima tropical, né? E tudo. E ela ocupa, né? A Amazônia, 5% da superfície terrestre do planeta. Se vocês pensarem no planeta como um todo, é coisa pra caramba. Né? E quase 50% do território brasileiro está lá. Então, está ali nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. E uma parte ali no norte do Mato Grosso. Tá bom? Maranhão também e Tocantins. Tá? Só que ela não é restrita ao território brasileiro. Ela também está lá na Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Venezuela, Equador, Peru e Suriname. Então, é o maior bioma brasileiro, né? E com certeza também é o maior bioma da América do Sul, tá? Amazônia. E o que acontece? Uma coisa muito interessante e importante da Amazônia são os rios, né? A bacia hidrográfica amazônica é a maior do planeta. Provavelmente vocês já devem ter estudado isso em geografia. É o lugar onde tem mais água doce no mundo, né? E isso faz com que a região seja acordada por extensos rios e eles são caudalosos, ou seja, eles têm um grande volume de água, né? Então, o rio Amazonas é o maior rio do planeta, não só em extensão, como também em volume de água. Então, tem lugares da margem dele que ele chega a ter 50 quilômetros de distância entre as margens, que você olha para o horizonte e você só vê a água, parece até um mar, né? Quando você olha para o oceano, em determinados pontos do Amazonas, você só vê a água até o horizonte, tá bom? E o que acontece? Lá chove muito, né? E faz com que então os rios alaguem, né? Na época mais chuvosa do ano, tá bom? Que ocorre ali no verão. Então os rios aumentam muito de volume, tá bom? E fica um bom tempo ali com com as margens alagadas, tá? As margens do rio a gente chama de várzeas. E eu vou te explicar melhor daqui a pouco. E depois há um retorno gradual, né, das águas ao curso normal dos rios e então criam diversos tipos de vegetação por causa disso, por causa desse alagamento e depois do retorno, tá bom? Então, diversos tipos de vegetação pode ter ali se estabelecer na região devido à inundação dos rios, tá bom? Então, por exemplo, a mata de igapós. Essa mata dá ali na margem dos rios, tá? E tem plantas mas só que vive, né, alagado o tempo todo. E essas plantas conseguem viver nesse ambiente alagado. Não são todas as plantas que conseguem, né? Muitas plantas não conseguem sobreviver numa área alagada e essas conseguem, tá bom? Então, um exemplo é a Vitória Régia. É uma planta gigantesca, né? Ela fica flutuando, ela forma a folha dela como se fosse um disco e fica em cima da água, dá até para uma pessoa subir e ficar lá dentro da Vitória Régia. Já a mata de várzea, a várzea então é a região lateral do rio, a margem do rio. Então é essa área que inunda quando o rio está na cheia, na época de cheia, tá bom? Então elas ficam alagadas ali quando o nível do rio aumenta. Então são plantas que estão acostumadas a ficarem parcialmente submersas e depois não, né? Ficar na parte seca. E tem a mata de terra firme, que é onde não sofre alagamento, tá bom?
Então, nessa parte de terra firme, né, vai ser como a gente mais ou menos conhece, de uma floresta tropical. Né? Então, vai ter lá a terra firme, ela não é inundada, então tem muita matéria orgânica ali no solo e tudo. E tem umas árvores típicas daquele tipo de vegetação. Né? Por exemplo, a castanheira, que produz, né, a castanha do Brasil ou castanha do Pará. E a floresta amazônica, né, a floresta ela se organiza em estratos, mas não confunda, são duas palavras iguais com grafias diferentes. Existe extrato, que é de você algo que foi extraído de alguma coisa, e extrato com S, né, quer dizer camadas, níveis, tá bom? Então, a floresta ela é organizada em níveis, tá? Então, existem as árvores mais altas, que chegam a impressionantes, varia ali de 50 a 80 metros de altura, ou seja, altíssimo, né? E é essas que vão pegar o 100% da incidência solar que ocorre, tá? Depois tem as árvores um pouco menores, tá bom? Que chegam ali, né, a 30 a 50 metros, são árvores enormes ainda, né? Mas são menores do que as outras, que chegam até 80, e elas recebem ali, elas vão ser um pouquinho só sombreadas por essas que são muito maiores, tá bom? Recebendo ali 95% da insolação. E vai ter aquelas plantas que variam ali de 1 a 30 metros, que recebem, elas já vivem então em um local sombreado, porque elas são sombreadas tanto pelas mais altas quanto aquelas um pouco mais baixas. Essas que estão abaixo da copa vão receber só 5% de incidência solar. E tem ali o nível do chão, né? Que é aquelas plantas arbustivas, plantas pequenininhas, que vão receber ali só 2% da incidência solar. E aí o que acontece? Quando uma árvore muito grande cai, né, é derrubada, ou ela está velha e morre, abre-se uma clareira ali na floresta. Então, novas árvores têm oportunidade de crescer pela aquela incidência solar que está acontecendo ali no solo. Porque normalmente o solo está sombreado. Então, por exemplo, uma árvore pode produzir semente, vai cair ali, mas se não tiver sol suficiente, ela não vai crescer. Só vai crescer quando uma cair e conseguir bater o sol lá no chão da floresta. E aí essas plantas vão crescer e vão virar árvores. Tá? O clima na Amazônia, né, ele é equatorial, ou seja, eu já comentei com vocês, né, lá é muito quente na região norte, por causa que está localizado ali no Equador, né, no trópico do Equador. E o que acontece? É ali onde mais bate sol na Terra, né? Porque seria a parte mais externa da Terra, porque a Terra é redonda, a parte mais externa está mais próxima ao Sol, então o Sol bate muito forte ali. Tá? Então isso faz com que o clima lá seja quente e úmido, né? E úmido porque tem muita umidade lá na Amazônia, chove muito porque tem muita evaporação, né? Então a temperatura varia muito pouco ao longo do ano. Tá? Então a temperatura média lá vai ser, por exemplo, durante o dia de 30 graus sempre. E no verão e no inverno você não vai perceber a diferença. Você vai perceber que uma época do ano chove mais e outra chove um pouco menos, tá bom? Então tem uma estação chuvosa muito forte durante ali pelo menos 6 meses, tá bom? E além disso, a umidade da Amazônia quem faz chover aqui no verão na região sudeste. Vocês sabiam disso? Parte dessa umidade da Amazônia, que evapora por meio das florestas, né, porque as árvores elas transpiram pelas folhas. Então ela absorve água do solo, passa pelo tronco, pelos galhos e evapora pelas folhas, que a gente chama de evapotranspiração. Então por isso que o ar da Amazônia está sempre muito úmido, né? E que isso propicia a chuva. E parte dessa umidade ela é transportada aqui para o sudeste. Então ela bate nos Andes e desce, né, aqui para a região sudeste, como
pesquisadores chamam de rios flutuantes, né? Como se fosse um rio de vapor de água correndo do norte até aqui o sudeste, fazendo chover aqui. E se não fossem esses rios aqui na região sudeste, choveria bem menos, aqui seria muito mais seco, tá? Então, boa parte da nossa chuva é graças à Amazônia, tá? Então, por isso que é muito importante a preservação da Amazônia. Se a Amazônia continuar sendo destruída como ela está, uma hora vai faltar chuva aqui no sudeste e a gente vai morrer de sede, porque já aconteceu alguns anos atrás, né, de secas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e tudo, e chegar a faltar água, né, os rios ficarem com baixo volume de água e faltar água para a população, acontecer risco de racionamento de água e tudo, tá bom? Então nossa água depende da Amazônia, por incrível que pareça, tá bom? Por isso que estão sempre falando da Amazônia, né, e da importância da preservação dela, tá? Então, por ser a floresta, né, o bioma com a maior biodiversidade do planeta, né, não é só do Brasil, é do planeta, né? Então você vai encontrar tudo quanto é tipo de espécie de planta e árvore na Amazônia. Então aqui no livro de vocês ele deu esses 3 exemplos, né, que é o guaraná, são 3 frutíferos, né? O guaraná, o cupuaçu e o açaí. Então o guaraná a gente conhece no refrigerante, acho que dificilmente alguém já viu o fruto do guaraná, que parecem esses olhinhos, né? Eu mesmo nunca vi o fruto do guaraná, mas o cupuaçu eu já vi, gosto bastante, recomendo a vocês experimentarem um sorvete, um suco, algo do tipo. E o açaí, que imagino que todo mundo já conhece, provavelmente nunca viu o fruto do açaí, que é o fruto dessa palmeira, né? E a gente conhece aqui a polpa, né, que faz lá o doce. Mas só na Amazônia tem 2.500 espécies de árvores, isso de árvores, tá bom? E mais de 30 mil espécies de plantas, ou seja, são aquelas outras plantas que não viram árvores, né? São plantas menores. 30 mil espécies é muita coisa, tá bom? E a fauna também é super diversa. Então aqui, no exemplo do livro de vocês, o boto cor-de-rosa, né, que é um mamífero aquático, ele é um tipo de golfinho, né, só que ele vive na água doce. A onça pintada, que é o grande predador aí dos nossos biomas, exceto lá na Caatinga, né, que é o puma, né, a suçuarana ou onça parda. E o bicho preguiça, não sei se vocês já viram esse bichinho, ele tem aqui também na nossa região, né, que é de Mata Atlântica, mas também existe lá na Amazônia, tá bom? E, por exemplo, espécies de répteis, esse anfíbio, essa perereca arborícola, que ela produz uma substância venenosa, e os índios de lá utilizam, né, essa substância venenosa que sai pela pele desses anfíbios para poder caçar, tá bom? E a arpia, que é um exemplo de ave predadora, que tem lá, que seria o equivalente à águia, um animal gigantesco, né? Quase 2 metros de envergadura, ou seja, quando a gente fala de envergadura, é quando ele está com as asas abertas. Imagine, quase 2 metros de altura, de largura, né? Ali de asas, é um bicho realmente enorme, tá bom? E em risco de extinção, tá bom? Então, a floresta amazônica tem aproximadamente 1.300 espécies de aves, 427 de mamíferos, tá? 3.000 espécies de peixes e 400 de anfíbios e mais de 100 mil animais invertebrados. É muita coisa, tá bom, pessoal? Então, é isso. A Amazônia é importantíssima, todos os biomas brasileiros são importantíssimos, tá bom? Mas a Amazônia acaba ganhando mais destaque por causa disso, por ser enorme, né? E por ter toda essa biodiversidade e riqueza, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, nos falamos lá no nosso TD. Comentem também aqui quando eu fazer a postagem. Qualquer dúvida, curiosidade. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.